Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de sustentabilidade aqui no curso de administração, né? Hoje uma amiga mandou um vídeo assim com vários tipos de professores e ela pediu, Klaus, com qual você se identifica? Eu disse com o primeiro, professor animado, que já chega na aula, tudo bem, como que vocês estão? Quinta-feira à noite, né? Mas vamos lá, como a gente estava conversando antes de começar a gravação aqui, a gente ainda tem que continuar tomando cuidado com o Covid-19, saímos de bandeira vermelha, estamos, se não me engano, em bandeira laranja ou amarela, nem sei mais, toda Laranja. hora muda, né? Como, Wagner? Laranja. Laranja, ótimo. Toda hora muda, eu já não sei mais qual que é qual, etc. Independente da bandeira, a gente tem que tentar tomar o máximo possível de cuidado, né? A gente tem que seguir em frente. Pessoal, eu gostaria de lembrar que semana que vem, dia 17, é o último dia para entregar o trabalho, né? Que vocês têm que fazer pelo menos uma eco-inovação lá no negócio de vocês. Então, voltem lá na aula de eco-inovação, vejam com cuidado o que é, e eu quero a descrição mais detalhada possível em todos os sentidos dessa eco-inovação. Então, a entrega termina, estou vendo aqui minha papelada, a entrega termina dia 17 de junho, é a semana 20, lá tem, se vocês entrarem na semana 20 do AVA, bem para baixo tem a entrega de tarefa, tá? Daí vocês têm que entregar ali. Lembrando que só um da equipe precisa entregar. E daí no dia 24, vocês vão compartilhar aqui conosco essas eco-inovações. Eu já falei para vocês, eu estou ansioso para ver o que vocês vão aprontar, para ver a criatividade, a imaginação de vocês e a preocupação de vocês com o meio ambiente dentro do negócio de vocês. Hoje a gente vai entrar no nosso último assunto do semestre. A gente vai falar de consumo sustentável. Então a gente vai começar nessa semana e vamos terminar esse assunto na semana que vem. Eu sempre falo assim, para o curso de administração, eu acho que é básico isso. Inclusive o Brasil está se publicando cada vez mais sobre o consumo sustentável, o consumidor sustentável. Sabe por quê? Algumas vezes a gente tem a preocupação com o meio ambiente, a gente quer oferecer, e eu vejo muito isso, eu acompanho demais isso, a gente quer oferecer essa preocupação para o nosso consumidor, mas a gente não entende o consumidor. Por que o consumidor pensa ou não pensa de forma sustentável? Né? O que faz o consumidor pensar de forma sustentável? E é isso que a gente vai discutir hoje. É extremamente importante a gente saber isso daí. Porque daí, sabendo como é o processo na cabeça do consumidor sustentável, a gente pode trabalhar esse processo para que a informação chegue mais fácil para ele. Deixando bem claro, sabe aquele negócio de lavagem cerebral, etc? Não existe. Lavagem cerebral é uma coisa muito específica, né? Que você tem que fazer no nível do subconsciente, trabalhar, etc. Não é assim que a gente faz no dia a dia. Ah, mas professor, tem aquele tal de neurolinguística e etc, não sei o quê. Não, isso daí é tudo baseado no comportamento das pessoas. A gente se aproveita de características do comportamento das pessoas. Vocês já ouviram falar que, por exemplo, num supermercado, existem lugares em cada estante do supermercado que são de graça e lugares que as empresas têm que pagar para colocar o seu produto. Então, por exemplo, as prateleiras lá de baixo, perto do chão, são de graça. Uma empresa, você faz contrato com uma empresa para ela vender o produto dela no teu supermercado, tá? Coloca lá embaixo. Ou lá em cima, as
as partes mais de cima, as prateleiras mais de cima das estantes. As do meio são disputadas. As do meio, normalmente, os supermercados, inclusive, cobram uma taxa a mais da empresa que quer expor seu produto bem no meio. Alguém sabe dizer o porquê disso? Alguém sabe dizer o porquê disso? Alguém arrisca? Porque fica mais na vista. Ah, Rodrigo, parabéns! É simples. Não é uma questão de lavagem cerebral e tal, porque eles pegam a altura média de um brasileiro, entre 1,50 e 1,70, e a pessoa, quando vai, comece a prestar atenção em vocês mesmos. Quando vocês vão no supermercado, a tendência é olhar na altura dos olhos. Depois só que você vai abaixar os olhos ou subir os olhos. Então não tem nada a ver com lavagem cerebral. Não. É a altura dos olhos. Já tem supermercados que eles detectam a íris do olho, eles têm aparelhos por todos os lugares, detectam a íris do olho de cada um, para onde vai a íris. Então eles conseguem mapear quais são os lugares que os meus consumidores mais olham. Ah, 80% do tempo ele olha em linha reta. 10% para baixo, 10% para cima. Então, hoje já tem tecnologia para detectar essas coisas todas. Então, não é nada de lavagem cerebral e tal. Por que, que as embalagens são mais coloridas? Porque chama mais atenção. Na natureza, a gente vê mais fácil aquilo que chama mais atenção. A gente vê tantos animais onde que o macho é todo cheio disso, cheio daquilo. Para quê? Para chamar a atenção da fêmea. No ser humano é o contrário. A fêmea, ela acaba chamando mais a atenção do macho do que o macho da fêmea. Né? Então, assim, tem uma... Por que eu sempre brinco, eu e meu filho, nós brincamos, né? Com a minha esposa e com a minha filha. Né? Você vai numa loja de roupas, seção masculina, umas prateleirazinhas bem lá no canto. Seção feminina, todo o resto da loja. Você vai lá no Boticário. Vai lá no Boticário, gente. Seção masculina, uma estante. E normalmente bem no cantinho da loja. Rapazes, estou falando a verdade ou não estou? Estou falando a verdade ou não estou? Tá, professor. Seção feminina, todo o resto da loja. Né? Por quê? No ser humano, na espécie humana, quem tem mais a tendência de usar mais coisas, de se enfeitar, é a mulher, não o homem. Em muitas outras espécies animais é o contrário. Né? Então, por que no Boticário tem muito mais para mulher do que para homem? Porque nas lojas de roupa tem muito mais para mulher do que para homem? Por causa do comportamento humano. E sempre foi assim. A evolução do ser humano foi assim. E sempre vai continuar assim. Graças a Deus, mulheres continuem assim, tá? Vocês são fantásticas. Homens, vocês são todos feios, tá? Deixando bem claro, vocês são todos... Tô brincando, gente, tô brincando. Mas no comércio, para vender, a gente utiliza de estratagemas que combinem com o cérebro humano, tá? Questão de imagem, questão de movimento, questão de tamanhos, questão de localização. Tudo isso a gente estuda como o ser humano age e daí a gente vai criar as nossas coisas em função disto, tá? Porque quando a gente vai lançar um produto, por exemplo, um produto alimentício, a gente faz teste cego com não sei quantas pessoas. Porque a gente quer aproveitar o que as pessoas sentem. A gente não vai lançar um produto porque a gente quer lançar um produto. A gente vai lançar um produto porque as pessoas querem um produto como aquele.
Tá? Uma Samsung, um iPhone da vida lá, antes de lançar um novo modelo, o que eles fazem? Eles fazem uma série de pesquisas. O que você quer? Eles não lançam o modelo daí, compre. A gente já viu vários exemplos disso e que não deu certo. Né? Então, a gente tem que saber como funciona a cabeça do consumidor. Comecem a prestar atenção em vocês quando vocês vão no supermercado, vão numa loja. O que vocês querem ver? Ah, professor, mas a indústria da publicidade escraviza as nossas mentes. Não. Desculpa, não escraviza. Não. Nem das pessoas mais suscetíveis. As pessoas só compram se elas querem comprar. Ah, mas tem um monte de gente fanática por isso, fanática por aquilo. Vocês veem aqueles caras que quando vão lançar um iPhone novo, ficam 3 dias na fila, na chuva, no frio, no vento, no sol e sei lá mais o que, para ser um dos primeiros a comprar. É porque é o gosto dele, individualmente. Eu provavelmente nunca compraria uma Ferrari se eu tivesse dinheiro. Mas se você disser assim, você gastaria esse dinheiro como? Com cachorro. Uns 10 mil cachorros. Compraria um lugar enorme e teria uns 1.000 cachorros. Porque é o meu gosto. Ah, mas eu odeio cachorro. É o teu gosto. Então a gente tem que começar a entender como funciona a cabeça das pessoas. A gente não vai fazer lavagem cerebral nelas. Isso é outra coisa. Isso é de militar. Isso é uma estratégia militar e sei lá mais o que e tal. Mas não tem como fazer assim só com propaganda, com alguma coisa nesse sentido, tá? A gente não faz isso. Eu me interesso muito como funciona a Coreia do Norte, né? Independente que é um regime comunista, na verdade aquilo não é um regime comunista, né? Aquilo é um regime ditatorial, né? De comunista não tem absolutamente nada, tanto que é um comunismo hereditário. Isso Lenin nunca, Marx, Engels, Lenin nunca pensaram nisso, né? Não tem nem nexo. Mas eu vejo lá as pessoas idolatrando o chefe lá, o Kim Jong-un, sei lá como que se chama o cara, né? Ele fez lavagem cerebral? Provavelmente não. Provavelmente ele incutiu medo. Por que as pessoas falam, viva o chefe? Porque provavelmente elas têm medo ou têm amor sincero. Pode ser que alguns tenham amor sincero? Pode, pode, sem problema nenhum. Né? Então, assim, o negócio é conhecer o teu consumidor, o tipo de pessoa que você quer atingir. No nosso caso, é o consumidor verde, é o consumidor sustentável, é o consumidor que tem preocupações ambientais. Então, é isso que a gente vai começar a ver na aula de hoje, tá? Eu vou compartilhar, então, aqui a nossa tela. Já está lá no portal, já está faz alguns dias, inclusive, daqui a pouco deve estar. Alguém abre aí e fala para mim se está enxergando na tela os slides, por favor. Sim. Ótimo. Então, deixa eu pegar minha caneta aqui para a gente, para a gente começar. O professor e a caneta dele. Agora ele não larga mais essa caneta mágica aí, né? Mas muita gente está dizendo que tá legal com essa caneta. Então, estamos na semana 19 já, gente, falta pouco. Temos a semana 20, onde que vamos falar de consumo sustentável 2, a semana 21, que vai ser a apresentação do trabalho, e a semana 22, que é a avaliação global 2. Tá? Então, vamos começar hoje o nosso assunto, consumo sustentável, a primeira parte. A primeira coisa que a gente tem que saber de consumo sustentável é o que é um consumidor sustentável. Daí a gente já tira, lógico, por tabela, a gente já tira o conceito de consumo sustentável. Né? O consumidor sustentável ou consumidor verde, né? Consumidor sustentável ou consumidor verde,
é aquele consumidor que tem atitudes de consumo voltadas para a preservação do meio ambiente. Atitudes positivas que contribuem para o desenvolvimento sustentável do planeta. Lembrando que desenvolvimento sustentável é aquele que a gente pode consumir, mas a gente tem que pensar nas gerações futuras. A gente pode consumir de tal maneira que as gerações futuras tenham os mesmos recursos para consumir, né? Um consumidor sustentável, um consumidor verde é aquele que pensa antes de consumir algo. Ou pensa depois de consumir, por exemplo, o que fazer com o resíduo que sobra do consumo, etc. Consumidor verde, pessoal, é aquele que tem preocupação ambiental. Só isso. Simples. Então, consumo verde, consumo sustentável, é aquele consumo que tem preocupação ambiental. Pronto, acabou a história. Vocês estão entendendo? É muito, muito, muito simples. Daí eu posso ter vários níveis, eu já vou mostrar, né, de alto envolvimento, baixo envolvimento, né? Mas se você, por exemplo, você ao comprar alguma coisa, ao fazer algo, você tem um pensamento, por mais simples que seja, de alguma coisa ligada ao meio ambiente, de cuidado com o meio ambiente, você já é um consumidor sustentável. É claro que tem aqueles consumidores que são praticamente fanáticos. Eu presto muita atenção. Não consigo prestar atenção em tudo que eu consumo, mas eu presto muita atenção. E o meu forte é pós-consumo. O que fazer com esses resíduos, né? E mesmo porque eu me especializei nisso profissionalmente, né? Então, assim, eu tenho essa preocupação, mas eu conheço gente que tem uma preocupação milhões ainda de vezes maior do que a minha. Inclusive, são quase que praticamente fanáticos, né? Então, consumo sustentável, consumidor verde, é aquele consumo feito com preocupação ambiental simples. Por mais simples que seja a preocupação. Ah, professor, eu separo o lixo aqui em casa, mas eu não me preocupo com outras coisas. Bom, você já começou com o consumo sustentável. Pode ser que você possa fazer muito mais. Pode ser até que você não saiba que dá para fazer muito mais. Mas você já começou. Você já tem essa ideia. E é este consumidor verde, consumidor sustentável, que a gente quer atingir aqui no nosso curso de sustentabilidade para administração. A gente tem que começar a pensar, não adianta só ter um produto que a gente considera verde, sustentável, uma eco-inovação. A gente quer saber se o nosso produto vai ser comprado pelo consumidor. No caso, consumidor sustentável. Mas a grande questão, pessoal, a grande questão que a gente tem que estudar muito é o que influencia um consumidor, no nosso caso, um consumidor sustentável. Como que se dá na cabeça dele, e daí, por conseguinte, por consequência, nas ações dele, como se dá essa ideia dele de se preocupar com o meio ambiente? Então, para isso, a gente tem o modelo de comportamento do consumidor verde, do consumidor sustentável, de Hawkins e colaboradores de 2007. E é muito interessante. O que ele fala? Que um consumidor com preocupação ambiental, ele vai ter influências externas, ele vai ter influências internas, e ele vai fazer uma análise da autoimagem e do seu estilo de vida. Com tudo isso daqui, ele vai consumir, depois de pensado tudo isso daí, ele vai consumir de forma sustentável. Ele vai consumir de forma a se preocupar com o meio ambiente. Tá? A gente vai ver cada um desses passos. Então, o que acontece aqui? Ele forma uma mente sustentável, uma cabeça sustentável.
ele muda o comportamento dele. A partir dessas influências externas, internas, análise da autoimagem, estilo de vida, ele vai mudar o comportamento dele. E a partir, só depois do momento que ele mudou o comportamento dele, é que ele vai tomar uma decisão de compra. E para tomar essa decisão de compra, ele passa por algumas fases: reconhecimento do problema, busca de informação, avaliação e seleção de alternativa, compra e pós-compra. Então, ele primeiro tem que construir a mente sustentável dele, para depois ele começar a pensar o que ele vai comprar. Se ele não construiu a mente sustentável dele, ele não vai tomar uma decisão por comprar alguma coisa, um produto verde, um produto menos impactante, etc. Tá? Então, tem essas duas grandes fases. Na aula de hoje, a gente vai ver essa primeira fase aqui. Então, a gente vai discutir, dentro do modelo do consumidor verde de Hawkins, influências externas, internas, análise de autoimagem e estilo de vida. Tá? Então, vamos ver cada um desses de forma separada. Esse daqui, gente, é o modelo de comportamento do consumidor verde de Hawkins, né? É a mesma coisa que eu falei aqui, olha. Na primeira fase, a gente tem... não é fatores, perdão, olha aqui, o professor sabe até usar borracha já. Olha só, que orgulho do professor. A gente tem influências externas, que são essas daqui, olha. Status, fatores demográficos, cultura, família, subcultura e grupos de referência. A gente também tem influências internas, que é como que se forma o pensamento. Vou pegar aqui. Como que se forma o pensamento verde do consumidor. Então, começa com percepção ambiental, envolvimento ambiental, motivação, razão e aprendizado ambiental. Daí eu tenho a formação da memória ambiental, e essa memória vai mudar as crenças, atitudes e comportamento ambiental. Com crenças, atitudes e comportamento ambiental, a gente tem a chamada personalidade ambiental. Então, essas são as influências internas. Vamos pegar uma outra cor aqui. Daí a gente tem a autoimagem e estilo de vida. Então, o consumidor, ele vai contrastar as influências externas e internas com a autoimagem e estilo de vida, que daí entram fatores citacionais. Só um momento que meu computador... agora deu. Fatores citacionais, estímulos e marketing. Olha só, gente! Estímulo de marketing só entra aqui. Não entra nas outras partes. Estilo de marketing só entra aqui. E depois, finalmente, ainda no modelo do comportamento de consumidor verde do Hawkins e colaboradores, entra a tomada de decisão. Então, a gente pode dizer o seguinte, pessoal, a gente pode dizer que esta primeira fase forma o consumidor sustentável. Só depois disso é que ele passa... Cadê minha caneta? Tá aqui. Só depois disso é que ele toma a decisão de compra. Tá? Só depois disso ele toma a decisão de compra. Tá? Então, ele primeiro forma perdão, aqui, eu falei, forma a consciência sustentável. Só depois ele vai tomar a decisão de compra. Então, a partir de fatores externos, internos, autoimagem, estilo de vida, ele forma a consciência. Deixa eu apagar aqui.
Ah, o professor está ficando bom nisso. O professor é outra coisa. Vou pegar a caneta aqui de novo. Ele forma a consciência ambiental, o jeito ambiental de ser dele. Depois disso é que ele vai tomar a decisão de compra, se ele compra aquele produto ou não. Mas, professor, pode acontecer dele ter consciência ambiental e não comprar o produto? Claro que pode. Claro que pode. Então, para tomar a decisão efetiva de compra, ele tem que passar por uma série de fases. E daí ele vai tomar finalmente aquela decisão de comprar ou não, tá? Isso independente da consciência ambiental. Ah, mas professor, então eu posso vender um produto ambiental com menos impacto ambiental para quem não tem consciência ambiental? Pode, mas é muito mais fácil vender para quem tem consciência ambiental. Sabe o que eu queria, gente? Que vocês começassem a pensar, como é que eu me comporto? Será que eu me comporto assim que nem o modelo de Hawkins? Eu queria que vocês começassem a refletir dentro de vocês mesmos. Olha que desafio legal para vocês, em plena quinta-feira à noite, né? Vamos lá ver então. Vamos começar com as influências internas. O que acontece internamente na pessoa para virar um consumidor sustentável, né? Então, a pessoa, deixa eu pegar a cor aqui vermelha, a pessoa tem que passar por diferentes fases. A primeira fase é a percepção ambiental. Com isso, ela vai começar a criar um certo envolvimento ambiental. Ó, então, vai passando de um para outro. A partir do envolvimento ambiental, a pessoa ela cria a motivação dela. Ela cria a razão, ela cria o aprendizado ambiental. Quando eu tenho motivação, quando eu tenho aprendizado, eu crio memória. Já vou falar sobre cada um desses. E só a memória é que muda a atitude, muda a crença, muda o comportamento ambiental, concretamente falando. Se ela não adquiriu a memória ambiental, ela não vai mudar a sua atitude ambiental. Bom, eu já comecei com a percepção, comecei a me envolver, deu motivação, comecei a criar uma memória, a acumular informação, e daí eu mudei a minha atitude, o meu comportamento. Pronto. Agora eu tenho uma personalidade ambiental. Eu queria que vocês começassem a pensar, não precisa ser só em questão ambiental. Isso daí tem muito a ver com outras questões, né? Então, como que começa o primeiro item lá? Vamos pegar aqui, vamos até marcar com marca-texto. O primeiro item, percepção ambiental. Como que começa a percepção ambiental? E olha que importante, gente. Olha que importante. A percepção ambiental começa, em primeiro lugar, com a informação ambiental. Então, a pessoa só começa a formar a percepção de alguma coisa, seja ambiental ou não, a partir do momento que ela adquire informação. Como que eu posso falar alguma coisa de futebol se eu nunca nem ouvi falar de futebol? Eu primeiro preciso da informação de futebol. Daí eu vou ser exposto àquela informação. Eu ouvi falar, futebol é um esporte que se joga num campo de grama, 11 pessoas de cada lado, tem uma bola e todo mundo começa a chutar. Com o pé, foot, pé, em inglês. Então, eu já tive a informação. Agora, eu vou começar a ver jogo de futebol. Então, eu vou sendo exposto ao futebol. Eu vou sendo exposto ao futebol. E, ao mesmo tempo que eu vou sendo exposto, eu vou ganhando mais informação. Quanto mais tempo eu sou exposto, mais ganha a minha atenção. Opa, hoje à noite tem jogo da seleção brasileira. Eu quero ver.
Então, já começou a ganhar. Desculpa, gente, a minha voz não está mais muito boa. Chega final do semestre, minha voz começa a falhar. Mas vamos lá. Eu já começo a ganhar atenção, eu já começo a ter mais atenção. Eu ouvi falar do que é futebol. Me falaram de algumas coisas, como funciona e tal. Daí eu comecei a ver alguns jogos. Então eu comecei a ser exposto cada vez mais. A partir de agora, eu quero ver. É o caso, vamos pegar o caso do futebol, é o caso do namorado com a namorada, né? O namorado adora futebol, a namorada, pô, eu não entendo nada de futebol, só ouvi falar que existe. Daí o namorado começa a falar um pouco de futebol. Daí o namorado quer ver um jogo, a namorada vai junto ver o jogo. Exposição. Vai, começa a ver mais, começa a ver mais, começa a ver mais. De repente a namorada tá com a camisa do time. Se for Atlético Paranaense, pelo amor de Deus, escolha um outro namorado, né? Tem que ser um namorado que torça pro coxa, né? Brincadeira, pessoal. Daí a namorada, de repente, tá com a camisa do time, tá indo pro estádio, tá com a bandeira, etc, etc, etc. O que aconteceu? Veio a parte de atenção. Quando eu tenho essa informação, passo para a exposição, passo para a atenção, eu começo a interpretar. Aquele time é ruim, aquele jogador é horrível, o técnico tinha que fazer aquela mudança, outra mudança. O que eu estou fazendo? Estou interpretando. E daí, a partir disso, eu adquiro a minha memória em relação ao assunto. No nosso caso, memória ambiental. Então, assim, eu comecei a receber informações que eu tenho que preservar o meio ambiente. Daí eu fui exposto cada vez mais, cada vez mais. Começou a ganhar a minha atenção. Com isso, eu comecei a interpretar. Realmente, eu tenho que preservar o meio ambiente. A partir desse momento que eu comecei a interpretar, aquilo entrou na minha cabeça. Então, aquilo já se tornou uma parte do meu raciocínio normal, do meu raciocínio do cotidiano. Começou a se formar a memória ambiental na minha cabeça. E como eu tenho memória ambiental, quer dizer, aquelas informações já são intrínsecas a mim, eu estou em um certo grau de envolvimento ambiental. Isso tudo, gente, tem a ver comigo. Ah, mas professor, essa informação vem de fora. Mas eu aceito essa informação se eu quiser. Eu me submeto à exposição pela informação se eu quiser. Eu presto atenção na informação se eu quiser. Eu interpreto a informação se eu quiser. Isso significa o quê? Que a memória só vai se formar em mim se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou ter envolvimento ambiental. Por mais que a gente faça a divulgação das questões ambientais, tem muita gente que não liga para as questões ambientais. Né? Então, acaba não tendo envolvimento. E isso é interessante. Olha só, eu adoro essa parte aqui, eu acho fantástico. O comportamento consumidor eu acho lindo. Como que forma esse envolvimento, essa memória ambiental? Em primeiro lugar, é uma memória temporária. O namorado falou para a namorada que tal time ganhou o campeonato do ano de 1970. Que o Brasil foi tricampeão mundial de futebol em 1970. Né? A menina já esqueceu, 2 dias depois não sabia mais. Pouco tempo fica essa memória. Tem um outro tipo de memória, que é a chamada memória sensorial. É a memória que a gente sente, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente cheira, que a gente sente o gosto. Vocês já não pegaram uma comida assim, mas me lembra de tal comida. Essa é memória sensorial. O que são os
sentidos. E tem a memória permanente. Essa memória fica para sempre. É o conjunto de todas as memórias e fica para sempre. Tá? Tudo isso daqui é importante para criar a memória permanente. E a partir do momento que eu tenho memória permanente, junto com informações ambientais que estão me sendo oferecidas, eu tenho envolvimento ambiental. Eu tenho envolvimento ambiental. Tá? E como pode ser esse envolvimento ambiental? Pode ser autoenvolvimento, como pode ser um baixo envolvimento. É interessante falar, gente, que autoenvolvimento e baixo envolvimento não tem a ver com a pessoa ser, não tem só a ver com a pessoa ser acreditar nas questões ambientais, mas tem a ver com o nível que ela acredita nisso. Então a gente começa com comunicação ambiental, informação. Daí a pessoa vai começando a aprender a sua atenção e compreender, interpretação. A gente viu isso no slide anterior. A partir daí, a pessoa pode seguir dois caminhos, de baixo ou de alto envolvimento ambiental. Quando ela começa a adquirir informações e interpretar essas informações, ela já mudou a crença dela. No nosso caso, crença ambiental. Quando muda a crença ambiental, muda o seu comportamento e vai mudar a sua atitude ambiental. Ela já tem um envolvimento ambiental. Ela já é um consumidor verde, já é um consumidor sustentável. Mas a questão é que o quanto ela é sustentável. Em tudo ou só em alguns produtos, só em alguns aspectos da vida. Daí a gente tem o outro lado, que tem alto envolvimento ambiental. Ele também vai passar pela aquisição de informações, pela interpretação dessas informações. Só que aqui ele vai começar a dar respostas cognitivas. Ações dele vão começar a mudar. E daí isso vai levar à mudança da crença e atitude e mudança do comportamento. Qual é a diferença para baixo envolvimento? É que aqui a preocupação é maior. O engajamento é maior, tá? Então aqui o consumidor ele já começa a pensar não em uma ou em outro lado da vida dele que ele pode consumir de forma ambiental. Não, ele já começa a pensar em absolutamente tudo. Em todos os aspectos da vida dele, como que ele pode mudar o consumo dele para um consumo mais sustentável. Olha aqui, ó, o que a gente viu até agora, né? A gente viu, deixa eu pegar aqui, marca texto. A gente viu as influências internas. Então, começa com a percepção ambiental, aquisição de informação. Passa pelo envolvimento ambiental, opa, já estou começando a pensar naquilo. Se forma a motivação, razão, aprendizado, que vão dar origem à memória ambiental. Pronto, agora a informação está aqui dentro. E isso vai mudar a crença, a atitude, o comportamento, formando a personalidade ambiental. Mas não é só assim que se forma um consumidor ambiental. Tem as influências externas também, né? E é disso que a gente vai falar agora. Não adianta ter só influência interna. Eu tenho que ter as influências externas também, né? Então, daí entram as influências externas. As principais influências externas são fatores demográficos, status social, cultura, família, subcultura e grupo de referência. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Então,
Quando a gente fala de fatores demográficos, a gente está falando das populações, né? As características das populações. Então, se aquela população é mais rica, mais pobre, mais instruída, menos instruída. O status social, ser verde está na moda. Tipo assim, essas coisas assim. Então, no status social, eu vou me preocupar se aquelas minhas atitudes atingem o status social ao qual eu quero chegar. Tem a parte de cultura, né? A parte de comportamentos que são comuns a todas as pessoas daquela sociedade, né? Então, a cultura de chegar na hora certa, a cultura de não jogar lixo no chão e assim por diante. É claro que a família tem um papel extremamente importante nessas influências externas sobre a formação do consumidor verde. Então, se o pai, a mãe ensinam em casa, a criança já vai crescer com aquela ideia. Tem a subcultura, né, que ela está muito ligada à cultura, né, uma subparte, uma parte da cultura, e tem grupo de referência, né? Então, algumas vezes a pessoa está muito ligado à imagem, né? A pessoa quer chegar em um certo lugar. Então, eu sou pobre, quero ser rico. Meu grupo de referência vão ser os ricos, né? Os meus pais tiveram pouca oportunidade de escolarização. Eu vi lá um doutor, um médico, e eu quero chegar lá. Então, esse é o grupo de referência. Esses são os principais fatores externos que atuam na modelagem do consumidor ambiental. Mas tem um fator externo que é muito importante e que é ligado ao produto que você vende, que é a comunicação de significado cultural e ambiental para os produtos. O que significa isso? Então, algumas vezes, quando você vê um produto, você pensa, Estados Unidos. Algumas vezes, quando você vê um outro produto, você pensa, China. Algumas vezes, quando você vê um produto, você pensa, isto é de qualidade. Algumas vezes, você vê um produto e pensa, isso daqui é uma porcaria. O que é isso? Isso é o significado, no nosso caso, cultural e ambiental, que aquele produto tem para aquela sociedade. Então, não é a sociedade que dá um significado para um produto. É o produto que transfere o seu significado para a sociedade. Vocês querem ver um exemplo? Uma camisa. Uma simples camisa com sinal de reciclagem. A camisa é simples. Eu nem sei de onde que vem essa camisa, mas ela tem o sinal de reciclagem. Então, significa que eu me preocupo com o meio ambiente. Eu traduzi o significado ambiental através de uma camiseta. Então, por exemplo, eu gosto de heavy metal. Grupo qualquer de heavy metal. Eu vou colocar minha camiseta do tal grupo de heavy metal. A camiseta é um detalhe. O que me importa mais naquela camiseta? O significado dela. Eu estou dando como exemplo uma camiseta, mas a gente pode fazer para qualquer coisa. Então, quando você vê um carro elétrico, por exemplo, ele já traz o significado intrínseco. Pô, o dono do carro elétrico tem preocupação ambiental. O dono do carro elétrico não é eco chato. Comida vegetariana, ela já traz um significado. Então, a comida sem açúcar, sem glúten, já traz um significado. Isso é o que a gente chama modelo de comunicação de significado cultural e ambiental do produto. O que significa isso? É a transferência de significado. Eu começo a associar o produto ao meio ambiente.
E a partir do momento, olha, eu tenho, olha só que legal, gente. Eu tenho uma ideia, o mundo culturalmente constituído, né? Daí eu tenho uma preocupação, que é a natureza e seu significado para determinada cultura. Eu quero passar esta ideia para um produto. Eu vou usar da transferência de significado. Como que eu posso passar essa ideia de preservação ambiental para um produto? Ah, eu vou fazer uma camiseta e vou colocar o símbolo da reciclagem. Então, automaticamente, com o símbolo da reciclagem, eu associo aquele produto ao meio ambiente. Ou com o símbolo de uma ONG ambientalista, como um Greenpeace, ou alguma coisa assim. A partir do momento que eu já tenho consciência ambiental, comportamento ambiental, personalidade ambiental, eu vou fazer essa transferência. Opa, a camiseta, ela demonstra muito bem a minha personalidade ambiental. E daí a gente tem a última fase, que é a transferência de posse. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar aquele produto. Tá? Isso é influência interna e influência externa. Então, eu preciso ter aqui influência interna, mas aqui eu já vou começando a trabalhar com influências externas. Elas é que vão determinar. E daí aqui é a tomada de decisão se eu compro ou não aquele produto. Tá? É assim que vai funcionar. Professor, então eu tenho um produto aqui que eu considero verde. Primeiro, eu tenho que ver o meu tipo de consumidor. Segundo, eu tenho que fazer a transferência de significado do meio ambiente para aquele produto. Para daí o meu consumidor verde associar o meu produto com preservação ambiental. E daí ele vai comprar, fazer a famosa transferência de posse. Olha só, o que a gente viu até agora? Vamos pegar a caneta vermelha aqui. A gente viu influências internas. Vamos pegar o marca-texto. A gente viu influências externas. E agora a gente vai para mais uma fase. Agora a gente vai ver autoimagem e estilo de vida. Então, essa é a última fase antes. Deixa eu até apagar aqui. Antes dele tomar a decisão pela compra ou não. Mas o que é essa tal de autoimagem e estilo de vida, professor? Eu começo a imaginar, mas como é que é na prática? Como é que é com o consumidor? A autoimagem e estilo de vida, elas vão ser influenciadas basicamente por fatores situacionais, o que está acontecendo em volta da pessoa naquele tempo, e estímulos de marketing. O que é? Levar a informação ao consumidor. O Chacrinha falava, animador de auditório lá da Globo, anos 70, 80, falava assim, quem não se comunica se trumbica. Né? Então, o que é se comunicar? Dar estímulos de marketing. As influências internas, as influências externas, mais autoimagem e estilo de vida, elas vão determinar as necessidades, o que aquela pessoa precisa, e os desejos dela, que ela quer comprar. Nem sempre as necessidades batem com os desejos, mas muitas vezes podem bater. E só daí ela vai tomar decisão se efetivamente compra aquilo ou não. E como funciona a tal da autoimagem? Em primeiro lugar, autoimagem. A gente tem
dois tipos, a gente pode separar em dois grandes grupos. A autoimagem real e a autoimagem ideal, e a autoimagem particular e a autoimagem social. Então, a autoimagem real, quem eu sou agora? A autoimagem ideal, quem eu gostaria de ser. Professor, não é a mesma coisa? Não. Não. Quem eu sou agora? Eu sou Klaus, professor. Quem eu gostaria de ser? Ah, eu gostaria de ser o dono do mundo. Mas eu sou Klaus. Essa é a minha autoimagem real. Qual que é a minha autoimagem ideal? Aonde que eu quero chegar? Eu quero ser o dono do mundo. Eu não quero ser o dono do mundo, tá, gente? Dá muito trabalho ser o dono do mundo. Então, assim, tem uma diferença muito grande entre elas. Assim como no segundo grupo de autoimagem, a particular e a social. A particular, quem eu sou ou gostaria de ser para mim mesmo. E a autoimagem social, como eu sou visto ou gostaria de ser visto pelos outros. Tem algumas pessoas que a autoimagem social pouco interessa. Eu sou mais eu. Então, para essas pessoas, a autoimagem particular é muito importante. Agora, tem outras pessoas que só se preocupam com o que os outros pensam de mim. Então, a autoimagem social é a mais importante, né? Normalmente, a autoimagem social está mais ligada com a ideal, não obrigatoriamente, tá? E a real está mais ligada com a particular, não obrigatoriamente. Muitas pessoas têm essa ligação. Autoimagem real e ideal. Eu para mim mesmo. Vamos colocar aqui, ó. Eu para mim mesmo. E a autoimagem particular e a social. Eu para os outros. Né? É mais ou menos assim. Tá? O estilo de vida. O que é o estilo de vida? Estilo de vida é o modo que o indivíduo vive. Pronto. Ele está muito ligado à autoimagem, né? Ele está muito ligado à autoimagem. Por exemplo, experiências que eu já tive no passado, minhas características intrínsecas. Ai, eu sou tímido, eu não vou conseguir dar aula, né? Ou a minha situação atual. O estilo de vida ainda pode ser dividido em individual, o meu estilo de vida para mim mesmo e o resto que se dane. Para um pequeno grupo, eu pertenço a um pequeno grupo de motoqueiros, da igreja, de esportista, de fã de futebol, alguma coisa assim. Ou mesmo para um segmento de mercado inteiro. Gente, estilo de vida está muito ligado a ação e comportamento. E personalidade está muito ligado a algo próprio e perspectiva interna. Eles estão ligados intrinsecamente? Depende da pessoa. Para muitas pessoas, as ações e comportamentos dela são reflexo de outras pessoas, de outros grupos. E daí o estilo de vida delas é em função dos outros. A personalidade dela é em função dos outros. Agora, eu posso ter uma personalidade, digamos assim, entre aspas, muito forte. Eu sou mais eu, estou pouco me lixando para os outros. Então, a personalidade é algo teu. Você se submete a outro grupo ou não, se você quiser. Mas é assim, a gente tem que ter em mente. Deixa eu pegar aqui um marca-texto para ver o que acontece. A gente tem que ter em mente que a autoimagem ela trabalha junto com o estilo de vida. E os dois, junto com
influências internas e influências externas vão dar as necessidades e desejos do consumidor. Recapitulando, olha que legal, gente. O meu desafio, o meu desejo é que eu queria que vocês olhassem para isso e vocês começassem a pensar como vocês se comportam. Então, a gente tem as influências internas. Primeiro, a gente forma percepção ambiental, envolvimento, motivação, memória, comportamento ambiental, até chegar na personalidade ambiental. A gente tem as influências externas, fatores demográficos, status social, cultura, família, principalmente família, muito interessante isso, cultura, subcultura, grupo de referência. Daí a gente tem a chamada, vou pegar um verde aqui, autoimagem e estilo de vida. São influenciados por fatores situacionais e estímulo de marketing. E isso tudo é que vai dizer, vai formar as minhas necessidades como consumidor sustentável e os meus desejos como consumidor sustentável. Lembrem-se que nem sempre desejo é igual a necessidade. Nem sempre. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Necessidade é aquilo que eu preciso mesmo, de verdade. Desejo é aquilo que eu quero, mas eu posso viver sem. O consumidor verde também tem isso. Só depois disso, só depois de adquirido todas essas características, pegar uma outra cor aqui, é que ele vai tomar a decisão e vai comprar ou não o produto de vocês. Olha só o caminho que a gente tem que fazer para chegar até vender um produto sustentável. Principalmente influência interna e externa é mais difícil. A gente pode atuar mais na autoimagem e estilo de vida, principalmente através de estímulo de marketing. Por isso é que em algumas sociedades, você vai na Europa, Estados Unidos, Japão, é mais fácil você vender um produto sustentável. Porque as pessoas já têm influências internas e externas. Mas aqui no Brasil, a gente também vai chegar nisso daí, tá? Gente, não é legal tudo isso? Não é legal? A gente agora tem que começar a pensar como que eu posso colocar o meu produto verde no mercado. Não é só jogando. A gente tem que conhecer o nosso consumidor. A gente pode ajudar ele, inclusive, a crescer, a adquirir essa nova mentalidade, essa nova ideia, esse novo ciclo da vida dele. Vamos começar a prestar atenção, pessoal. Olha, eu tenho notado nos últimos 20 anos que uma empresa que quer vender um produto sustentável, ela tem que trabalhar muito mais do que só fazer a propaganda do produto. O produto é bom. Não, ela tem que começar a dar informações para o seu consumidor. A Natura faz isso muito bem. Né? De novo, não fazendo propaganda da Natura, eu não tenho nenhum produto da Natura em casa. Eu não sei se na minha vida eu já usei um produto da Natura, para ser bem sincero com vocês. Né? Mas a Natura faz muito bem isso. Ela, junto com o marketing, ela traz informações para começar a percepção, envolvimento, memória ambiental, até formar a personalidade ambiental. Então, a gente acaba mexendo com a ideia da pessoa, mas não que a gente enfie uma ideia goela abaixo. A pessoa vai aceitar ou não. Tanto que tem muita gente que acha meio ambiente besteira. Preservar o meio ambiente é besteira. Por quê?
ela não teve influências internas e externas que a fizessem pensar de outra forma, tá? Que evoluísse o pensamento dela em função da questão ambiental. Não é legal isso? Gente, desafio para vocês, olha, final de semana, começar a pensar sobre isso na vida de vocês. Vocês passaram já ou não passaram ainda por todas essas fases? Né? Começar a pensar nisso, né, gente? E começar a pensar no nosso consumidor. Inclusive, ó, uma ideia para vocês. Quando forem fazer a eco-inovação, que vocês têm que entregar semana que vem e apresentar daqui 2 semanas, pense nisso. Pense nessas influências. Como que eu posso atingir com minha eco-inovação um consumidor sustentável? Né? Vamos dar uma pensada nisso daí, gente. Tá certo? Pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu não, professor. Tá tranquilo mesmo, Rodrigo? Rodrigo Vieira, né? Que Sim. tem o Gasperim. Eu também tranquilo, professor. Ótimo, os 2 Rodrigos. Olha, gente, isso algumas vezes pode parecer meio complexo. Eu tentei explicar da forma mais clara possível, mas estejam à vontade para perguntar, discutir, etc. Inclusive a aula que vem, tá? Estejam à vontade. Eu acho que esse é um tema muito importante para a gente quando a gente vai colocar um produto com apelo ambiental no mercado. A gente tem que pensar nesse modelo de comportamento do consumidor verde Hawkins, tá? Ele traduz exatamente como funciona a cabeça de uma pessoa a chegar a consumir um produto menos ambientalmente impactante, tá? Então é isso, gente. Olha, queria lembrar vocês de novo a mesma ladainha do professor Cláudio de toda semana, né? Fazer atividade de frequência. Ela não vale só a presença, ela vale nota também. Eu coloquei um artigo muito legal de consumo sustentável. Se fosse vocês, dava uma lida no artigo. E se lembrem que vocês têm até dia 17 de junho 23 horas e 59 minutos para entregar o trabalho de vocês lá no AVA, na 20ª semana, último item da semana, entrega de tarefa. E só um de cada equipe precisa entregar. Por favor, coloque o nome de todo mundo no trabalho, senão eu só vou dar nota para um. Né? É muita sacanagem isso daí. Né? Pessoal, eu queria dar uma lembrada que tem avaliação institucional, né, para vocês entrarem lá no AVA e fazerem avaliação institucional. Ela é muito importante, eu falo como professor, eu não posso falar como reitoria, como direção, né, mas eu falo como professor, para vocês avaliarem, mostrarem onde que são os nossos erros, onde que são nossos acertos, etc. E avaliação dos professores também, né? Que a gente sabe que a gente não é perfeito, a gente não agrada a todo mundo, algumas vezes a gente erra, e é bom a gente ver quais são os nossos erros e os nossos acertos. Elogios, todos gostam. Eu vou dizer para vocês, o professor Klaus também gosta dos elogios dos alunos dele. Faz bem para o meu coração, né? Mas, assim, quando eu erro, também faz bem para a minha profissão, para o meu lado professor, eu vi aonde que eu errei para eu poder consertar, né? Para ser um professor cada vez melhor para vocês. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Muito obrigado, Rodrigo, Isadora, Regina, Camille, Larissa, Rodrigo Vieira, Renan, Eduardo. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite, professor. Boa noite, Regina. Até semana que vem, pessoal. Valeu, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Boa Eu noite. que agradeço. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, Camille.